Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da revista Nova Versão. E hoje, num mundo com tantas informações, num mundo onde as pessoas procuram cada vez mais se encontrar e muitas vezes não conseguem, porque no fundo elas não conseguem olhar para dentro de si, torna-se importante termos pessoas que trazem uma experiência, uma bagagem, conhecimento de como nos ajudar, como nos auxiliar nessa jornada. Claro, cuidando muito mais da nossa saúde mental. E uma das grandes referências que nós temos aqui na nossa cidade, que eu já conheço há um bom tempo, para alguns que nos conhecem, era minha mulher, minha esposa. Para outros, era uma parceira da revista Nova Versão. Mas, independente das brincadeiras, ela é uma pessoa que tem muito conhecimento e está numa jornada de muito tempo auxiliando pessoas, de uma forma geral, a se encontrarem e a ter uma saúde mental melhor. Vamos conhecer a nossa convidada, mas antes eu quero dar as boas-vindas à Lari. Obrigado, Lari, pela companhia. Agradecer aos nossos patrocinadores, a IG, Agosti Refeições, por acreditar nesse projeto e estar com a gente desde o início. Agora sim, vamos conhecer ela. Camila, seja muito bem-vinda ao podcast. Gratidão. É um prazer ter você aqui. Independente das brincadeiras, você é uma pessoa que tem... a gente, tanto eu como a Lara, nós temos um carinho imenso por você, principalmente também uma grande admiração pelo trabalho que você desempenha, né, te seguindo nas redes sociais, sempre acompanhando esse conteúdo tão sério que você passa, né? E hoje trazer um pouquinho dessa experiência para essa mesa é incrível. E depois a gente contar o porquê do esposa, né? A gente precisa contar esse episódio. Pois Mas é. depois a gente conta. Vocês contam depois. Precisamos contar. Falei, gente, esse marido, que eu só encontro ele uma vez por ano. Que história é essa, né? Eu tô aqui. Como que a gente dá desvantagem, né? Falei, tem meu noivo e tem o marido em casa. Então a gente vai intercalando. É verdade. Pois é. Cá, antes de mais nada, assim, eu quero que o pessoal tenha a oportunidade de te conhecer. Então, conta para nós um pouquinho da sua trajetória, sua formação. Como nós estávamos conversando antes, você é uma pessoa que está em constante atualização, né? A todo momento buscando esse conhecimento. Sim. Então, conta para nós um pouquinho quem é a Camila. Então, a Camila é uma empreendedora nata, apaixonada por pessoas, né? E desde pequena eu sempre me preocupei muito com o bem-estar dos outros. Com autoconhecimento, com espiritualidade, com saúde mental. E sempre, assim, o mundo dos negócios me fascinava, né? Me fascinava. E aí eu comecei a minha jornada sendo empresária, empreendedora. Eu tive, não sei se vocês sabiam disso, mas eu já tive cafeteria, eu tive agência de publicidade, trabalhei com decoração, fiz restauração de móveis, um monte de coisa assim. E eu sempre, assim, buscava algo a mais. Então, eu gostava de estar empreendendo, de estar fazendo algo, mas eu buscava um sentido, né? Não só o dinheiro pelo dinheiro. E quando eu tinha agência de publicidade, chegou um ponto que começou a bater no meu coração, assim, falei, poxa vida, não quero só vender por vender, né? Eu quero trabalhar com algo que eu possa transformar a vida das pessoas, que eu possa ajudar as pessoas a serem diferentes, né? E aí eu parei tudo, tive um ano sabático, pedi demissão, larguei tudo. Na época eu era gerente de marketing RH de uma rede de óticas. E eu fui cuidar de pessoas, né? Trabalhar com população em situação de rua. Fui trabalhar como voluntária na igreja, atendendo as pessoas, dando orientação, visitando hospitais, né? E cuidar da minha família, que eu tinha acabado de me casar. E foi maravilhoso, porque ali eu falei, eu fui olhar para mim e ver o que realmente queria. Sair desse contexto do mundo, né? Material. E falar, não, escutar a minha alma. Eu comecei do zero, eu tinha 26 anos, né? Eu já tinha agência, já atuava, já tinha um trabalho legal, já tinha acabado de me casar. E eu fui voltar a estudar a alma humana. Então, a partir daí, né, começa essa trajetória de entrega, assim, né? De poder ajudar as pessoas, né? Ô, Kai, hoje você está focada... Você tem algum foco dentro do teu consultório hoje, assim, que você atua? Conta para nós qual que é o público hoje que você está envolvida, que você trabalha. Sim. Eu faço atendimento individual, né? Pessoas que chegam para o atendimento individual. Sou especialista em famílias também.
né, trabalhar as relações familiares e empresas familiares, sociedade, time, toda a parte de relação. Meu foco hoje principal é relacionamentos saudáveis, né? Mentes saudáveis geram relacionamentos saudáveis e tudo isso vem pela qualidade de vida, né? Os negócios são mais saudáveis se o nosso time é saudável. Só que o nosso time, para ser saudável, a empresa tem que ser saudável. Sim. Né? E a gente cuidar com carinho. Eu acho que é o momento do cuidado da humanidade, sabe? Então, aquela pessoa que trabalha com a gente, que você vê que não está bem, que está desanimada, em vez de o líder chegar com aquela postura coercitiva, ele chegar com aquela postura, sabe, de acolhida, de compreender, de entender, de ver o que é preciso, de fazer com que a pessoa se sinta vista, pertencente, valorizada. E aí você sana já, né, um problema de comunicação, de relação, você agrega, você traz a pessoa para o teu time, e aí você ajuda em questões pessoais, às vezes, que a pessoa está vivendo, que você nem está sabendo, né? Então, tem casos de pessoas que tá, tipo assim, outro dia eu vi num grupo que eu faço parte, que um dos funcionários de uma instituição, um dos colaboradores, estava para perder a casa num leilão. Uma pessoa muito humilde, entendeu? E o pessoal fazendo uma vaquinha para ajudar essa pessoa a não perder a casa. Então, sabe, se ele não partilha isso com alguém, assim, que condição emocional que essa pessoa tem para chegar para trabalhar? Imagina, para cumprir uma meta. Imagina. De né? forma alguma. E as empresas, assim, eu tô muito na área do cuidado, sabe? Então, cuidar da alma da pessoa, cuidar da alma do pai, da mãe, da família, cuidar da alma do empresário, porque se o empresário é bem cuidado, ele é bem resolvido consigo mesmo, ele consegue cuidar do outro. Isso. E aí, gente, o que mantém hoje a pessoa no mercado de trabalho não é salário, não é status, porque ninguém mais quer trabalhar só por dinheiro. A pessoa quer trabalhar porque ela tem que fazer sentido. Isso. Tem crescido muito isso. E você tem que mostrar para a pessoa que vale a pena ela sair da casa dela para estar lá com você. Então, né? Quando a gente é cuidado, eu acho que faz essa diferença. E uma das abordagens que foi na época que me chamou muita atenção, que até então eu não tinha visto ninguém falar sobre, é a questão da sua atuação com casais que empreendem juntos. Sim. Né? Que são sócios também nas empresas. Porque se você não tomar cuidado, e se você não tiver muito bem isso, essa atenção e essa consciência, qualquer casamento é facinho para acabar, né? Sim, sim. As empresas familiares, né, fazem parte de mais de 85% do PIB mundial. Então, as empresas nascem dentro de casa, né? Ainda mais depois da pandemia. Né, assim, muitas pessoas se ressignificaram dentro de casa. Então, os conflitos pessoais, né, os casais levam para o negócio, e os conflitos do negócio eles levam para casa. Eles não conseguem separar. Né? E às vezes, na empresa, vamos supor, precisa de um líder. Né? Não dá para todo mundo estar na mesma hierarquia, porque cada um é bom num negócio. Isso, e aí o outro leva para o lado pessoal, achando que é mandão, mandona, que tá me chamando a atenção, né? E não é isso. A gente está olhando para um negócio que é uma outra família, tem a família do CPF, do CNPJ, e que a gente, para ter sucesso, tem que saber separar bem. Né? O que é meu lado pessoal, o que é meu lado profissional, o que o negócio precisa. Ele é um filho. Né, daquela família. E ele tem que ser cuidado, e a gente estava até conversando sobre isso, sobre a falta de regras, de ordem que existe hoje. Um negócio, ele precisa de regras e de ordem. Ele precisa de um pai, ele precisa de uma mãe, né? Então, os casais muitas vezes se perdem nisso, porque deixa o lado pessoal, né, os afetos. Ai, fulano tá fazendo isso, né? Tá fazendo fusquinha, seja lá o que for. E aí atrapalha o negócio, sai do foco do negócio, né? E a gente tem a cidade que nós estamos tem muito esse perfil, né, de empresas familiares, né? A gente tem muitas situações aqui. Muitas. E grandes empresas, né? Isso. E o que me entristece é assim, quando você fala sobre fazer algo para ganhar mais, né? Todo mundo vai para dar mais dinheiro. Agora, quando a gente fala em algo para você se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um sócio melhor, um pai de família melhor. Quando você vende uma terapia para uma empresa, né, para uma família, é mais difícil a adesão. Ainda existe esse preconceito, né? Que terapia é coisa para louco, que eu não preciso, que se meu negócio está indo bem, está dando dinheiro, tá ok. É inacreditável, mas existe. Muito. E aí o que acontece? Com o tempo existe cisão. Aí vem a separação do casal, que vai dar a separação do negócio, que o prejuízo vai ser muito maior. Mas se eles tivessem cuidado da relação desde o início, não precisava chegar nesse momento, entendeu? Exatamente. Então ainda existe uma limitação cultural em que, eu não preciso, se minha empresa está dando dinheiro, tá bom.
Aí eu te pergunto, a custa do que ela está dando dinheiro? Né? De uma noite mal dormida, de uma depressão, de uma crise de ansiedade, de um burnout, de um relacionamento que acabou a relação de marido e mulher depois que montou o negócio. Quantas vezes a gente escuta isso? Sim, não é verdade? Sim. Vamos até entrar um pouco nisso que a gente já iniciou. Como que o ambiente e os nossos hábitos cotidianos podem influenciar, né, a saúde mental? E de que forma a epigenética desempenha um papel maior do que a hereditariedade nesses transtornos? Tá, então assim, o ambiente é fundamental, né? Então o sistema que a gente fala. Então dependendo do clima, do lugar, né, da disposição do espaço, do que é oferecido para o seu colaborador, se ele percebe que tem valor, se não tem, né? Então, a saúde mental está muito vinculada a esse cuidar, a esse cuidado, que a gente foi sendo treinado no capitalismo, né? A não parar para se cuidar, porque a gente tinha que trabalhar, ganhar dinheiro, comprar, pagar conta, não é assim? Então, esse ambiente todo foi nos adoecendo, causando uma ansiedade muito grande, uma sensação de que sempre falta, e que para a gente ser feliz a gente precisa de mais, né? Sendo que felicidade não tem a ver com o ter e sim com o ser, né? Com se sentir satisfeito com aquilo que tem, dar valor nas coisas que nós temos, é uma construção. Todo mundo gosta de coisa boa, né? A gente não pode falar que a gente gosta, mas a nossa vida não tem que ser em função disso. Então, o ambiente todo estressante, né, cheio de estímulos, cheio de novidades a todo momento, que a gente tem que estar hiperconectado, hiper tudo, e vai tirando a gente do foco da nossa essência, né? E aí a gente vai adoecendo. Então, isso faz parte da epigenética. Tá. É todo estímulo externo, então a alimentação que a gente come, o que a gente bebe, os nossos hábitos, o jeito que a gente convive, vai construindo a nossa enfermidade, né? Temos a questão genética também, que a pessoa às vezes tem uma predisposição genética, familiar e tal, que ela já vai trazendo ali, mas isso pode ser estancado se ela tem um ambiente saudável. Então, a margem para se desenvolver é muito menor, que é, né, 70% é o estímulo externo e 25% ou 30% é o interno. Então, é a gente parar sobre isso, né? O que nós temos produzido? Que filhos que a gente tem produzido para o mundo, entendeu? Que sociedade. E hoje os empresários falam, nossa, mas está difícil contratar, mas está difícil. Mas como que você cuida do seu colaborador? Porque eu sei de vários relatos de clientes que a pessoa sai da empresa e vai para outra, só que a outra não tem o tratamento que tem na antiga e eles voltam. Para ganhar menos, ganhando menos, mas porque o ambiente é saudável. Então, eu acredito muito nesse olhar, né? Onde a saúde mental é construída a partir disso. Nossa, perfeito. Maravilha. Perfeito. Ô, Kai, quais são alguns sinais, né, que indica que um trauma mal processado está, de fato, afetando a saúde mental e física de uma pessoa? Sim, e isso é tão intenso, né? Eu estudo traumas desde que eu tive o meu trauma com a insônia, né? Que isso foi em 2021. Eu comecei a estudar porque eu queria uma solução saudável, né? Porque eu não dormia mais, de repente parei de dormir. Foi no início da pandemia. Deu um estalo na minha mente ali, eu fiquei 30 noites sem dormir. E aí depois demorou 1 ano de tratamento com medicamento e depois 1 ano sem medicamento para voltar ao meu ritmo normal. Então, foi um burnout que envolvia meu TDAH junto, com a hiperativação, com um monte de preocupação de pandemia. E aí eu falei, gente, eu preciso saber o que me fez ficar assim. E eu fui estudar várias abordagens, entre elas a abordagem do trauma, eu me apaixonei. Várias coisas que nós somos e vivemos hoje, eu acredito que pelo menos uns 70%, né, são conduzidas pelas nossas experiências traumáticas. Então, não põe o dedinho ali no fogo que você vai queimar, não é assim? Né? Então, olha, fulano, não confie em ninguém porque as pessoas mentem, né? Então, relacionamentos são afetados, relacionamento afetivo, relacionamento profissional, fulano passa a perna em todo mundo, ter dinheiro, né? Aquela história, o que vem fácil, vai fácil. São mensagens, crenças que vão passando para nós e que vão ficando, né? E, paralelamente a isso, tem os traumas que nós realmente vivemos, né? Então, assim, quais são os sintomas? Pessoas ansiosas,
pessoas deprimidas, pessoas travadas. Sabe quando a gente trava na vida, empaque, não consegue numa situação, ou num relacionamento, ou num negócio, sabe? Numa decisão que você tem que tomar, a pessoa não consegue ter tomada de decisão, né? TDAH tem fortes indícios, estudos, que também o comportamento hiperativo ou desatento vem de um trauma, porque eu posso desassociar. Então, eu vivi algo muito difícil, então eu prefiro viver no mundo da lua, sabe? Sair do centro, do que eu encarar a realidade, porque a realidade nua e crua eu tenho que ver todo dia. Então, se eu ficar mais distraído, disperso, eu vou para um mundo mais confortável. O hiperativo é aquela inquietação que dá, porque parece que você não está bom em lugar nenhum, porque qualquer lugar pode ser uma ameaça. Dor no corpo, dor muscular, fibromialgia, doenças físicas, doenças mentais. Muitas doenças mentais têm origem em experiências traumáticas que não foram tratadas. E que se a gente começa a tratar desde pequeno, quando você vai chegando na vida adulta, a gente vai se tornando melhor, não vai? Quem está no processo evolutivo, eu percebo que as pessoas que têm um nível assim, de preocupação em ser alguém melhor para o mundo, a gente vai se tornando mais leve, mais feliz, não é? Com o tempo. Com certeza. E a gente vai deixando as bagagens. Então, os traumas são essas malinhas que a gente vai carregando e que chega uma hora que a gente empaca. Eu já vivi um momento assim, acredito que talvez vocês também, em alguma situação da vida que a gente para e a gente não sabe mais para onde ir. Porque tanta chapuletada às vezes que vem, isso vai ficando no nosso corpo. E a gente tem que aprender, hoje tem várias formas de atuação para trabalhar com o trauma, e a gente tem que ir tirando isso para a gente poder viver melhor. Maravilha. Perfeito. Ká, em uma sociedade cada vez mais hipermoderna, quais são os impactos do excesso de conexão e cobranças na saúde mental? E como podemos mitigar? Nossa, bonita essa palavra, né? Esses efeitos. Eu acho que ter coragem de ser diferente, né? Porque a sociedade... eu amei esse início de resposta, meu Deus. Exatamente. A sociedade vive, né, um mundo onde a gente tem que ser igual a todo mundo. Um padrão para tudo. Padrão. É o cabelo, a gente falou tanto sobre isso. Nossa. É o cabelo, é a roupa, é o celular, é o relógio, é o dente, né? É o carro. E aí, gente, as pessoas... É o terninho. Eu tenho que usar terninho para mostrar que eu sou uma pessoa mais séria, mais... E as pessoas estão artificiais, né? Você vê o rosto das pessoas, tá tudo igual. O cara fala que é artificiais e também sem identidade nenhuma. Sem identidade. Porque assim, ela não sabe falar mais por si o que ela gosta. Ela precisa pensar no que o povo tá fazendo que é bonito. E às vezes ela nem olha para ela. E o que a minha profissão, por exemplo, exige? Que eu seja assim? Não. O mais legal é o ser diferente mesmo. Né? É a autenticidade, né? Porque quando a gente... As pessoas estão perdendo a autenticidade total. O encontro, ele acontece no olhar, né? Eu sou muito de olhar nos olhos, assim. Eu sou muito amorosa, carinhosa. Eu brinco, eu fico até preocupada depois, né? Eu falo, ai meu Deus, será que vão me interpretar mal, né? Mas é isso que falta. A gente ser espontâneo, a gente ser de verdade, entendeu? A gente se amar as pessoas. E aí você vai naquela onda que você tem que ser aquele modelo que todo mundo tá falando que é o da moda. E a pessoa tá infeliz, tá com a cara lá toda mexida, às vezes, né? Tá no melhor carro, na melhor casa, não é assim? Tá com os dentes lá, né? Que a gente até assusta quando a pessoa sorri. Às vezes você fala, nossa, o que aconteceu? Até cair a ficha, né? E a pessoa está infeliz do mesmo jeito. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que trabalhava com um cirurgião que falava assim, Camila, as pessoas que fazem muita cirurgia plástica, que buscam muito procedimentos, gente, nada contra, pelo amor de Deus, eu ouvi isso de um profissional da área. Geralmente são muito mal resolvidas internamente. E aí eu parei para pensar, falei, de fato, né? Porque eu tenho minhas queixas da adolescência que a gente não gostava, né? Eu não gostava do nariz, não gostava da testa, mas isso não me matou e não fez fazer... nada de diferente para mudar. Até faria, talvez, mas isso não tirou o meu brilho, não tirou a minha alegria. Eu não deixei de ser feliz e de me realizar por conta das coisas que eu não tinha, né? E só que as pessoas, elas vivem essa crença que o mundo digital hipermoderno, hiperconectado é verdadeiro, e não é. É a história da sociedade líquida, né? De Bauman, que ele fala, que é tudo descartável, que é tudo diluído. Então, uma coisa serve hoje, amanhã não serve mais. E as relações estão ficando assim, né?
descartáveis. Descartáveis, exatamente. Né? Então, assim, a pessoa troca de relacionamento como troca de roupa, troca de emprego como se fosse pegar um copo d'água novo que está sujo, né? E eu acho que é sobre isso, sabe? É a gente parar para olhar e começar a pensar o que realmente toca no meu coração. Quem sou eu? O que eu gosto de fazer, né? Porque é difícil se reencontrar. Aí a pessoa chega naquela crise que ela trava, que ela também não sabe mais que ela é, o que ela gosta, né? E se termina um relacionamento, ela não sabe viver sozinha. Se ela é mandada embora de um trabalho, ela não sabe recomeçar. Porque ela criou uma fantasia, viveu um mundo que não era dela por muito tempo, e depois ela, né, que ela perde aquela personagem, ela já não sabe mais quem ela é. E até pegando um pouquinho o gancho nisso, eu vejo que as pessoas, a gente fala as pessoas de antigamente, né? Mas os nossos pais, os nossos avós, nós vemos que eles tinham essa característica, né? Claro, cada época, cada fase teve suas dificuldades, suas particularidades, mas hoje eu também vejo uma grande característica de pais totalmente vivendo no mundo artificial, um mundo que não são deles. Esses filhos, eles conseguem encontrar a sua própria essência ou eles já são criados num mundo totalmente irreal? Olha, eu vejo duas possibilidades, né? Ao mesmo tempo que esses pais projetam nos filhos as suas frustrações e querem realizar neles o que eles não tiveram, o que eles não foram, é muito triste, porque você vê pais assim, exigindo que filhos pratiquem atividades, esportes, né? Ou alguma coisa, ou desfile, ou modelo, porque foi o que a mãe ou o pai quis fazer e nunca deu certo, ou uma faculdade, e a pessoa é infeliz pro resto da vida, né? Tem também aquele filho que ele entra na onda e que ele é levado na vibe, e aí ele se torna aquela pessoa superficial, infeliz, frustrada na vida. E hoje eu tô vendo uma geração que eles vêm contra. Que eles querem fazer o que eles querem. Você queria isso, mas eu não quero. Então a minha filha é dessa geração, então eu também. Total, cara. Né? Então eu acho isso lindo. Fala, ai, que coisa também, linda. Eu também. Vamos ser felizes, gente. Ganhar dinheiro vem com o tempo. Se a gente fizer o trabalho direitinho, a consequência vem, não é verdade? Mas as pessoas atropelam, né? Eles vão pelo status primeiro, né? Exato. É isso mesmo? Ai, gente do céu, é completamente isso. Completamente. O quanto que eles dão um tapa na cara mesmo da gente também, né? Sim. Não, sim. não é isso, eu não quero isso, isso não me faz feliz, né? Ele já tem uma consciência diferente, cara. Eu acho que é uma nova geração, assim, que pode trazer algumas coisas boas pra gente, sabe? Que já estava perdida, de autonomia, de autenticidade, sabe? De vontade, não é? A gente até outro dia, nós conversamos sobre isso, assim, de que eu não admito mais quando as pessoas falam que essa geração, a gente já falou isso aqui nesse podcast, Sim. que essa geração é uma geração que está com problema. Não, a geração problema é a nossa geração, não é dos pequenos, não são dos... Não. É a nossa. E eles são muito, assim, precisos, né? Cirúrgicos. Eles falam umas coisas pra gente que você fala, gente, de onde veio isso? Com essa idade, não tem essa não é maturidade. verdade? E é uma chapuletada, você fala, meu Deus, então eles puxam. Eu acho que é ótimo, ainda mais quando faz uma terapia familiar que a criança tá junto, a criança revela cada coisa da família que você fala, meu Deus. Cala a boca, menino. É o terapeuta. Exatamente. Ok, e assim, vamos falar um pouquinho sobre a importância dessa abordagem holística, né, para a saúde mental e o tratamento dos transtornos, tendo mesmo esses pilares, alimentação, o sono, atividade física. Qual que de fato é a importância da gente ter esses pilares bem alinhados no nosso dia a dia? Sim, hoje em dia, né, existe uma linha da medicina que é a medicina do estilo de vida e a psiquiatria do estilo de vida. E que a psiquiatria, ela foca bem na saúde mental, né? Então, o que é? São esses pilares que a gente fala do que a medicina funcional integrativa, ou medicina integrativa, a medicina do estilo de vida, que busca o quê? Como integrar tudo que a gente vive, todo o sistema. Quando eu falo sistema, é a volta toda, né? O que compreende a gente, para a gente melhorar. Para a gente depender menos de medicamento, para a gente conseguir otimizar resultados, para a gente ter mais qualidade de vida mesmo e ser mais feliz. Então, assim, atividade física é fundamental, né?
Atividade física movimenta um monte de músculo, um monte de hormônio, dá sensação de prazer, né? E principalmente as pernas está muito ligada com o cérebro. Então, fazer musculação, para quem tem depressão, ter um treino certinho de musculação, fortalecer as pernas é fundamental, fazer treino focado nisso para depressão, né? A ansiedade também vem disso, insônia, né? Que a gente estava conversando sobre isso, eu também já tive. Eu vi que se eu fico sem exercício físico, eu também volto a ficar com o meu sono, né? Mais falho. Então, atividade física é fundamental. Dormir bem, gente. Não dá para não dormir bem. E nós também conversávamos sobre isso, sobre a importância de preparar a nossa noite de sono, de ter um sono reparador. Então, o meu dia seguinte começa no dia anterior. A hora que eu acordo, o que eu vou comer, como vai ser o meu dia, né? A hora que eu janto e a hora que eu vou deitar. Então, para o meu sono ser bom, precisa disso. E precisa do quê? Até às 7, 8 da noite no máximo, o ideal é 7 horas. Mas se não der, umas 8, 8 e pouquinho, comer alguma coisa mais leve, sabe? E diminuindo as luzes da casa, não tocar mais no celular. Então, às vezes eu demoro para responder, às vezes dá sorte de me pegar ali, mas eu evito, chegou a noite, depois das 8, 9 horas, eu evito responder, porque eu sei que eu vou ativar minha mente, eu vou acordar se eu ficar no celular. Então, eu preciso dormir, para mim é mais importante dormir cedo e acordar cedo. E aí você passa a entrar no ciclo natural do sono. E aí você passa a acordar mais cedo. E quando você acorda antes do sol raiar, né, umas 4h30, 5 horas, a gente ainda está, né, no pico da melatonina, do teu organismo, da atividade física, da disposição, que ele é fundamental para você levar um dia com maior qualidade. Né? Então muda totalmente a nossa qualidade de vida. Então, alimentação saudável, falei da alimentação já? Sim. Fundamental que a gente come, menos açúcar, menos farinha, né? E menos álcool, né? Então, a alimentação é fundamental. O açúcar, ele craquela o cérebro, né? Então, tanto o açúcar quanto a farinha, eles aceleram, o açúcar e o álcool aceleram o processo de demência. Açúcar e farinha desenvolve doenças autoimunes, né? Então, assim, a gente tem que procurar um bom profissional, um nutricionista, um especialista na área, um médico da área, para entender sobre isso. Tudo isso é ciência, comprovado cientificamente. Para quem tem hiperatividade, para quem é muito agitado, para quem está deprimido, ou é mais lento, gente, se você mexe no teu açúcar, se você mexe na sua farinha, a tua vida já muda significativamente. Entendeu? Então, vamos lá, são 6 pilares, né? Só para eu não me esquecer: alimentação, atividade física, sono de qualidade, relacionamentos, que eu acho que vai ter alguma coisa sobre isso. Uso abusivo de tóxicos, então também péssimo. E a 6ª vou me lembrar, peraí, cuidar da mente. Então, é tudo isso que a gente precisa, que faz parte dessa linha mais atual que tem hoje de medicina integrativa, né? Que é esse olhar holístico, né? Olhar a pessoa como um todo. Que até tem profissionais que preferem chamar de medicina integral. Porque aí você olha para a pessoa como um todo, né? E não como partes fragmentadas, né? Isso. Nossa, que legal. Ká, e como que o cultivo de hobbies, relacionamentos saudáveis e práticas espirituais podem contribuir para a prevenção ou melhora em caso de ansiedade e depressão? Sim, o que acontece, né? Tudo que faz bem pra gente também gera hormônios do prazer, do bem-estar, da motivação. Então, vai deixar a nossa cabeça numa outra vibe, a gente vai desviar o foco de coisas negativas, vai pensar em coisa positiva. Então, o esporte está muito vinculado à atividade física, né? Então, é super importante. Você vai estar interagindo, trabalhando tua parte social, que é fundamental. Um hobby, eu gosto de ler, eu gosto de cozinhar, eu gosto de mexer com planta, eu gosto de costurar, né? Na pandemia, quando eu tive minha insônia, o que eu fiz para me tratar intuitivamente? Eu falei, eu vou fazer comigo o que eu falo para meus pacientes fazerem. Sim. Eu vou começar por mim, né? Porque às vezes a gente fala tanto para a pessoa fazer, mas a gente não faz. Então, tem uma história que eu acho que é de Gandhi que fala que uma mãe procurou ele uma vez, que o filho comia muito doce e ele era diabético, estava fazendo muito mal, não ia poder, né? O que ele fazia? O que ela podia fazer para ajudar? O Gandhi falou assim, então você volta daqui 15 dias que eu te falo. E a mãe ficou brava, porque ela ficou dias, semanas na fila esperando para ter aquela consulta com ele. Daqui 15 dias, ela voltou. Eu acho que é de Gandhi, tá, gente? Se não for, me corrija, o pessoal que estiver acompanhando.
Mas ela voltou, sabe o que ele falou pra ela? Olha, eu precisei ficar 15 dias sem comer açúcar, que eu também amava comer um docinho, pra eu poder te falar como que ele pode fazer. Então, a gente, enquanto profissional, a gente precisa, enquanto pessoa, experimentar. A gente precisa vivenciar isso, né? Porque você fala com muito mais propriedade Exatamente. depois, a partir do Com momento que você certeza. está praticando aquilo, né? Com certeza. E você sabe que é possível. Porque eu falo, é muito fácil a gente colocar desculpa para tudo, né? Então, só que da mesma forma que os teus pacientes, eles têm os compromissos, você também tem os seus. Sim. Então, a partir do momento que você, de fato, tira um tempo para você fazer aquilo, você pode falar com propriedade. Não, dá para fazer sim. Sim. É possível, né? Porque as pessoas nos tomam muito como baliza, né? E a gente precisa ser o exemplo. Então, nas nossas relações, a gente tem que ser aquela laranja boa, não é verdade? Que Exato. chama todo mundo para perto. E aí, os hobbies, né? Então, entra já transferindo ali, ele também, a gente escolhe coisas que são laranjas boas. Então, a gente escolhe estar num meio gostoso, saudável. Então, é costurar, é ler, é entrar num clube, sei lá, de livro, é cozinhar, não sei o que a gente gosta. É coisa que vai gerar, né, uma emoção gostosa, que vai conectar a gente com pessoas que buscam a mesma coisa, coisas saudáveis, assuntos legais, produtivos, né? E ao mesmo tempo é terapêutico, porque acalma, coloca a gente no momento presente, gera prazer porque você vê aquilo que você produziu, né? Você fala, nossa, que legal, fiz isso, nossa, que gostoso, né? Eu tenho vivido um tempo de bastante correria por conta de estudo, né? E eu fazia uns 2 anos que eu não fazia um bolo. E eu fiz um bolo há 2 semanas atrás. Eu fiquei tão feliz. E todo mundo, você é louca, você ainda vai parar para fazer um bolo? Porque eu tive curso sábado o dia inteiro. Era sábado e domingo, ou seja, sábado eu ainda fui fazer um bolo. Mas eu senti um prazer, porque eu ia receber gente em casa. Eu falei, gente, Legal, eu quero fazer esse bolo para as pessoas. E para mim foi um processo, assim, maravilhoso. E é um bolo com algum significado? Não, era um bolo de abacaxi. De abacaxi, legal. Dá trabalho para fazer. Eu gosto de desafio. Muito, que legal. Mas é gostoso, então gera Muito. prazer, né? E isso é comprovado também cientificamente, né? Atividades ligadas à arte também tem uma eficiência emocional muito grande. Sabe o que grande. eu falo que é bacana, assim, o cuidar da casa também, né? Organizar. Às vezes a pessoa leva para um lado assim, nossa, não, pelo amor de Deus, estressa. Gente, você está cuidando do que é teu, né? Mexe na plantinha e tira um pozinho ali, deixa tudo bonitinho. Ah, é uma cristaleira que você tem ali com... Ah, tá meio sujinho, deixa ali, dá uma limpadinha. Isso para mim é terapêutico também, você acredita? Porque eu sou muito ligada nessa questão de organização. Sim. Mas isso é a gente se entender também, né? A gente olhar para dentro, a gente ver realmente e descobrir o que faz bem, né? Eu tô me descobrindo também com as plantinhas. E foram através de relacionamentos também, olha como a importância, né, de relacionamento saudável. Lari, você é capaz de ter uma plantinha e cuidar? Não sou. Nossa, eu já matei um monte de plantinha. Calma, não é assim. Vai devagarzinho, não coloca tanta planta dentro da tua casa. Coloca uma plantinha ou outra que seja mais fácil ali. Você vai pegando gosto, você vai pegando o jeitinho. É isso também, né? É a gente ir construindo isso, né? E tem a questão da espiritualidade também. Sim, né? a espiritualidade é fundamental, né? Porque na hora que não tem ninguém, tem Deus, né? Às vezes você tá lá tomando banho, sozinho. Às vezes você tá com a cabeça no travesseiro. Às vezes você acordou no meio da madrugada. Às vezes você levantou. Às vezes você tá numa consulta. Às vezes eu tô com um paciente na minha frente e você já usou todos os recursos. E aí, para quem que eu vou pedir uma luz, né? E onde eu vou sentir força e o que vai me pautar? Então, eu procuro começar os meus dias na presença de Deus, né? A fé, a espiritualidade, independente de religião, eu acredito que nos ordena, que nos conecta com a gente mesmo, com aquela essência perdida nesse mundo que a gente vive. Você volta ao centro, você olha para você entra em contato com as suas dores, com a sua ferida, com o seu ser de verdade, não aquele que a gente posta na rede social, né? E aí você começa a se identificar, e aí você começa a olhar. E aí você vê uma passagem bíblica, você vê uma música, uma pregação, você vai numa missa, num culto, numa palestra, seja lá onde for. Você fala, nossa, Deus está falando. E Deus fala com a gente 24 horas. É tão lindo, porque é só a gente parar para olhar. Ele dá sinais, sabe? Então, nos momentos, assim, de dificuldade, se a gente não tiver esse pilar, eu tenho 17 anos de atuação como terapeuta. Eu estou indo para 18 anos agora. Na parte de desenvolvimento humano, até, né, a parte até que eu fui envolvida com igreja, há mais de 20, 25 anos que eu atuo. As pessoas que eu recebia
Os pacientes mais graves são aqueles que têm dificuldade de se conectar com Deus. Olha. E quando a pessoa consegue achar uma linha assim, para ela se comunicar, se conectar, se ela sentir a presença, ela melhora assim significativamente. Porque ela não tem nada, ela tá sozinha. E quando a gente tem fé, né, a gente nunca tá sozinho. Uhum. Então eu acredito que é sobre isso. Maravilhoso. Que lindo, Cá, cara. Idealiza agora comigo. Você está entrando ao vivo para milhões de pessoas. E essas pessoas, elas estão totalmente perdidas, buscando se encontrar, ao mesmo tempo com algumas dificuldades, sem saber por onde começar, que caminho percorrer. E você teve a oportunidade de falar para todas essas pessoas algo que elas vão te ouvir. O que você falaria? Eu falaria para a câmera agora? Sim! Da forma que você preferir. Eu falaria primeiro, eu vejo você e eu sei o que você passa. Né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é acolher. Sem julgamentos, sem apontamentos, né? É fazer com que a pessoa se sinta vista. E que você é especial por ser quem você é, do jeito que você é. E essa é a beleza da vida, coragem de olhar para você, de se amar, sabe? De se posicionar e de buscar aquilo que te faz bem, né? Eu acho que a mudança começa por aí, quando a gente se dá uma chance, quando a gente se acolhe, quando a gente para de se julgar e quando a gente se ama em primeiro lugar. Fantástico. Acho que é Que isso. lindo. Maravilhoso. É isso. É sobre isso. E agora vamos contar Tem essa mesa no meio e a gente quer Vou- abraçar, né? Agora eu vou deixar pra lá e contar o porquê que ela é minha Você que tem que esposa. contar, como que foi a dinâmica da nossa Pois noite de é. networking, inclusive, né? Pois Foi na é. nossa noite de networking que isso aconteceu. Foi verdade. Foi Ai, que essa Vamos lindo. botar nessa dinâmica não. do Foi Foi. nosso primeiro encontro. Foi do ano passado, isso? Do ano Não. retrasado. Retrasado. Foi já. 22, né? Faz 2 22. anos. 2 anos de Isso. casado já, gente. Isso. Nem sei que bodas que é, mas a gente precisa A gente comemorar. precisa comemorar. Qual que era o tema da palestra? Foi justamente sobre o tema que você trabalha muito, que é a questão dos casais, né? Casais que trabalham juntos, né? Eu fiz um estudo, né? Eu trabalho com famílias empresárias e escrevi um capítulo de um livro de casais que trabalham juntos, né? Isso. E aí, você quer que eu conte? Você conta, Pode Rô? contar. Conta, Aí a conta, pessoa, Cá. mente fértil aqui, né? Super criativa. Falei, gente, eu preciso fazer uma entrada triunfante lá, né? Nessa noite de chamar a Nessa atenção das noite, para pessoas. chamar a atenção. Tô falando de casamento de sociedade. E aí eu levei um marquinho de noiva, né, para entrar. Isso. E levei também um buquê Buquê. para entrar na palestra, assim. E eu precisava de um noivo, né? De repente, eu olho uma pessoa chegando na minha frente, assim, ó, de blazer, Ó o todo noivo. alinhadinho, Todo alinhadinho, exatamente. todo arrumado, no figurino, Perfumado. perfumado. Eu falei, é você mesmo, meu marido que me aguarde. E aí a gente entrou junto, né, Rô? Sim. O Rô me levou Com a lá. música ainda de casamento, De né? casamento. De fundo. Foi lindo. Para falar de casais que trabalham Isso. juntos, né? E ali Então, estavam quantos empresários? Pelo menos o que? Uns 60, 50, 60 50, empresários? mais ou né? menos. Mais ou menos 50. Ai, muito bacana, muito legal. Cá, queremos agradecer imensamente a sua participação aqui no podcast. Foi um programa Nossa, que eu delicioso. tinha uma expectativa por conhecer um pouco do seu trabalho, mas superou totalmente minha expectativa. Em relação ao conteúdo, da forma que você abordou, eu acho que eu vou ter sérias dificuldades de escolher cortes. que bom. Graças a Deus a Mas- gente disponibiliza Sim. pra cá e ela vai fazer quantos cortes ela quiser também. Mas assim, de qualquer forma, meu maior intuito nesse podcast é que ele possa ser assistido, possa ser ouvido por pessoas que, de fato, estão precisando, né? A gente acredita muito que Deus utiliza diversas situações e meios Sim. para chegar onde precisa. Então, que essas pessoas tomem consciência de tudo que foi falado e que você e o podcast possa ser um canal para contribuir para um crescimento e expansão na vida das pessoas. Obrigado pela sua participação. Obrigada, Kai, maravilhoso. Gratidão, amém. E conte com a nova versão sempre que precisar. Sim. Para nós é uma honra ter você na revista, ter você Sim. no podcast
E muito obrigado por compartilhar tanto conteúdo relevante e que essa sua jornada ela cresça cada dia mais e você consiga ajudar outras pessoas que de fato precisam. Amém. Eu sinto assim que Deus ele une pessoas com o mesmo coração e o mesmo propósito, né? E quando isso acontece, tudo é muito natural e muito gostoso. Sim. Então eu sempre digo isso pra Lari, quando eu encontro o Rô, eu brinco muito com ele também e falo, gente, é muito bom estar junto, viu? É muito bom conhecer pessoas com o coração como a gente, né? E a gente vai se sentindo mais pertencente de um mundo muito melhor. Sim, Então, e recheado de um mundo onde a gente vê tanto exemplo ruim, tanta informação negativa, estar nesse movimento de pessoas que têm esse mesmo propósito faz a gente reacreditar que as coisas podem ser diferentes. E querer evoluir cada vez mais. Com certeza, Nossa, que é uma com referência certeza. incrível, né? A Com sua certeza. referência na minha vida é incrível. É. Por isso que as nossas reuniões, a gente não pode nem chamar de reunião, né? É. As nossas reuniões duram 2, 3 horas. Ai, que delícia. A gente até esquece da foto, né? Ai, que legal, Ai, que cara. bom, gratidão. Obrigada, Deixa eu dar a mão cara. pra vocês, amo Maravilhoso. vocês, Eu viu? também. Nós também. Lari, bom. obrigado pela Obrigado. presença. E você que vai ficando por aí, porque a gente vai desligar a câmera, mas o bate-papo vai continuar. Queremos agradecer mais uma vez o carinho e a atenção que nós recebemos de todas as pessoas. E em breve voltamos com mais conteúdos e histórias que merecem ser contadas. Até a próxima.